creio que o elemento mais extraordinário do processo do Podemos é ele ter ultrapassado o bloqueio democrático. O bloqueio democrático que nós sentimos nas nossas sociedades, na sociedade portuguesa, na sociedade espanhola, e que, para nós, empenhados na luta social ao longo dos últimos anos em Portugal, como todos os companheiros no Estado espanhol, sabemos que é o principal desafio. Ou seja, não faltou mobilização social em Portugal para que houvesse uma síntese política que pudesse traduzir-se num sinal muito claro para quem manda. O problema é que nós vivemos hoje um bloqueio ao nível da democracia, em que sabemos que, apesar de haver maiorias sociais que não estão de acordo com a forma como são dirigidos os países, isso não impede que os governos, que representam minorias, tenham a força suficiente para impor políticas contra a maioria da população. Eu penso que o processo mais extraordinário do que o Podemos representa é a aprendizagem de que é preciso fazer uma síntese política para que a luta social tenha resultados, que mude a vida das pessoas, que mude uma sociedade. E, portanto, esse processo extraordinário de transformação, acho que é também uma aprendizagem em Portugal e em todo o lado do mundo, para saber que devemos ter um sentido de poder alcançar transformações que se intrometem num bloqueio democrático que impede que a simples manifestação de uma vontade maioritária num país se possa transformar numa alteração real da política da sociedade. Ou seja, é esse salto cidadão, político, social, que eu acho que é o principal resultado e a principal aprendizagem do Podemos. E em consequência disso, queria fazer uma pergunta ao Nacho, que tem a ver com isto. Sabendo que é no mesmo bloqueio, um bloqueio muito semelhante ao que ocorre em Portugal, que o Podemos nasceu, ou seja, romper o bipartidarismo, que essencialmente tem acordo para poder governar contra a maioria das pessoas. Como é que vês, Nacho, se estás a perceber a pergunta que estou a fazer, como é que tu vês, perante uma possível vitória do Podemos, ou seja, uma vitória social que possa produzir uma mudança política em Espanha, como é que tu vês a própria continuidade do sistema político e do sistema partidário? Ou seja, é possível que o sistema partidário, como nós o conhecemos em Espanha, resista a uma mudança tão forte como aquela que poderá ser uma eventual vitória do Podemos? E, por outro lado, como é que o Podemos resistirá à estrutura rígida partidária, política e do próprio sistema em que, e bem, luta pela hegemonia, às dificuldades que vai encontrar, que vão ser muitas. Até porque podemos caracterizar como quisermos, mas qualquer programa de mudança radical da sociedade, como aquela que propõe o Podemos, vai encontrar enormes dificuldades. E, portanto, precisa de uma grande força social por trás. É por isso que nós não vemos essa produção de alterações em todo o lado, nem todos os dias. O Podemos é esse encontro feliz e forte. Queria falar também, muito rapidamente, sobre distribuição de rendimentos. Bom, em Portugal, em Espanha e no conjunto da Europa, o principal problema, a principal drenagem de direitos e de rendimentos fez-se através da relação com o trabalho. É na relação com o trabalho, é no desemprego, na precariedade, no corte no salário e, claro, em todos os direitos relacionados, saúde e educação, que se fez o corte e aquilo a que o Nacho chamou o acentuar das desigualdades na distribuição do rendimento. Nós o que temos dito é que é necessário que exista uma força social do trabalho que possa defender o direito ao trabalho. O direito ao trabalho como direito essencial, que, como dizia o Nacho, possa exigir a redução da jornada de trabalho, possa existir o restabelecimento dos rendimentos para o conjunto da população e para o conjunto da classe trabalhadora. E, portanto, o que quero perguntar com isto é, independentemente de todos os instrumentos políticos, jurídicos ou administrativos que possamos inventar, se consideras que é ou não possível que, a partir de uma distribuição de rendimentos feita apenas a partir de uma política do Estado, nós possamos chegar verdadeiramente a uma distribuição mais igualitária e sustentável. Ou seja, será que nós não precisamos dessa força social do trabalho, para garantir
com continuidade, que essa distribuição tem um efeito e tem esse sentido coletivo que pode construir uma sociedade e um trabalho coletivo. Eu creio que para isso nós precisamos de colocar no centro o direito ao trabalho. Antes de mais e antes de outra qualquer medida que nós possamos construir ou exigir coletivamente. Finalmente, porque o que vive e é muito rápido, porque queria mesmo que comentasses, porque acho que não é nada indiferente o processo que ocorre neste momento no Estado espanhol, com várias vontades que têm tido mais força e expressões muito visíveis e fortes, nomeadamente na Catalunha, das aspirações independentistas e soberanistas. Como é que o Podemos ver esta complexa realidade no Estado espanhol, em que é evidente que as diferentes aspirações não são apenas, digamos assim, uma exigência inserida nos direitos globais que toda a sociedade espanhola hoje reclama? E como é que isso é compatível com um projeto que possa incluir o conjunto da sociedade espanhola de emancipação? Mas creio que está colocado ao Podemos um desafio difícil de poder dialogar com essas vontades independentistas e poder construir um projeto comum, e queria ouvir-te também, porque acho que tem passado muito pelo destaque do que se passa na sociedade espanhola, as questões independentistas. Eu gostava um bocadinho de ter um feedback do Nacho, como pessoa que integra o Conselho do Cidadão e que faz parte já mesmo da organização, de um bocadinho qual é o posicionamento em relação a nós, os círculos no estrangeiro, que temos os princípios que nos permitem relacionar-nos com os movimentos sociais e com o que está instalado no território onde habitamos, e o facto é que nós habitamos no estrangeiro. E isto termina por colocar uma situação um bocado paradoxal, porque é óbvio que nós não nos vamos apresentar às eleições de Portugal. Não sei, é uma discussão interna que temos. Há pouco um companheiro espanhol também colocou essa questão, do facto também de termos na reunião de preparação para esta Assembleia escolhido uma portuguesa para estar aqui e não um espanhol, e bom, perceber um bocadinho o que o Nacho pensa. Otra cosa, Botín está muerto. Te lo digo porque la SUSAL y ya son 255.000 inscritos, ya ha subido 35.000 en los últimos 4 días y nada más, y muchas gracias por estar aquí. Pelo menos aquilo que está a acontecer aqui em Portugal é que, portanto, todas as pessoas, independentemente da sua nacionalidade, têm o mesmo peso, têm o mesmo poder dentro do círculo, e depois, naturalmente, o círculo terá poder, terá peso depois no Podemos central, por assim dizer. Mas não nos podemos inscrever no... Portanto, eu, enquanto portuguesa, não posso inscrever no... portuguesa residente em Portugal. Se residisse em Espanha, provavelmente poder-me inscrever no partido, mas aqui não posso. Vamos então, se calhar, passar a mais questões. Queria fazer só alguns comentários sobre coisas que tenho lido acerca do Podemos, algumas coisas que tenho observado. Parece-me que a grande virtude, e aquilo que todos devemos observar com bastante atenção, é que o Podemos foi capaz de mobilizar os imobilizáveis. Eu sou João Camargo, dos Precários Inflexíveis, aqui da casa. Portanto, os grandes fenómenos de abstenção, de isolamento, de afastamento da vida política, social, pública, etc., foram contrariados, e provavelmente é daí que vai beber a força do Podemos, e não como ocorreu na Grécia, em que o Syriza destruiu o Partido Socialista. Pelo menos em Espanha ainda não é evidente uma destruição total do PSOE. E era importante perceber que estratégias em concreto é que Podemos pensou nesse sentido. Outra questão que era importante fazer, em relação à nova direção que foi eleita do Podemos, das 62 ou 65 pessoas, temos uma grandíssima maioria de académicos, mas uma maioria mais que absoluta. E é importante perceber se isto pode ser contrabalançado nas outras estruturas do Podemos,
para que não seja uma espécie de governo de sábios, de académicos que conseguiram interpretar muito bem a situação agora, mas que podem afastar-se gradualmente ou até depois iludir-se com as próprias virtudes da ciência, assim, com as infalibilidades e uma espécie de afastamento que pode acontecer e que as academias infelizmente produzem muito, embora não me pareça que seja essa neste momento a situação. E finalmente, eu gostava que pudesses comentar um pouco a importância que teve para o Podemos o facto de ter havido um canal de televisão como La Sexta, que permitiu que houvesse uma televisão pública em que se falassem de temas de esquerda, de temas de movimentos sociais, de temas sociais a sério, que deu espaço a outros interlocutores poderem falar e atraírem muita gente, também os programas de debates como La Tuerca, e pronto, se eu for comparar com a situação em Portugal, não há nenhum canal ou rádio ou jornal onde isto seja possível, enquanto em Espanha de facto há uma série de outras realidades que não... Exatamente. O financiamento em Portugal não existe porque não há dinheiro, mas em Espanha tampouco existia há pouco tempo dinheiro na esquerda para fazer projetos que podem produzir hegemonia, pensamento sólido, etc. E que nós também aspiramos a poder ter comunicação de massas que seja racional, que seja uma resposta, que não seja só o encaminhamento para o rebanho e comporta-te bem que é por aqui o caminho. E se calhar também nisto está muito, além da incapacidade de produzir sínteses, a incapacidade que os movimentos e os grandes protestos que houve em Portugal tiveram em depois produzir uma continuidade, porque foram ignorados e depois o que ocorreu foi um divórcio total a partir do momento em que se decide, por exemplo, o governo não cai e as pessoas ficam todas, não há nada que se possa fazer, não é? E ainda estamos a sofrer esse impasse, mas também houve muitos impasses em Espanha e, portanto, isto é sempre dinâmico e está sempre a andar e é por isso que ainda estamos cá todos.